Fala pessoal, beleza? Vou começar um vídeo aqui de uma explicação, na verdade, tá? Eu já tinha até levado a memória lá de volta, lá pra dentro, né, pra caixinha de memória, mas eu falei, quer saber, deixa eu gravar um vídeo sobre isso, explicar, né, o que eu sei em relação a isso, tá? Talvez eu até erre alguma coisa, fale alguma besteira, mas pelo menos o conceito é basicamente esse. Eu tô com o equipamento aqui na bancada, que foi o que foi abandonado pelo cliente, eu fiz o reparo dele, que plantaram um defeito nele. E o que eu tô fazendo? Esse equipamento aqui certamente eu vou fazer a venda dele, tá? De alguma forma, né? Enfim, eu tô pensando, tem um vídeo que eu falo sobre se seria interessante começar a fazer venda ou não, né? Mas desses equipamentos, desses bazar, né? Equipamentos usados, reparados por mim. Aí eu estou tentando melhorar esse equipamento. Ele é um E300 processador AMD antigo já, 2 núcleos só, e tem uma ponte norte, equipamento bem fraco na verdade, assim, ele é de uso escritório, uso bem simples, vamos dizer assim, né? YouTube, Word, né? Coisas básicas. Não é um computador para jogo, não é focado para isso, certo? Ele é basicamente o que a Positivo vende hoje, né? Uma porcaria, não, brincadeira. Não sei, talvez sim, talvez não. Basicamente o que o Positivo vende hoje como novo, tá? Esse aqui já é um equipamento antigo, mas tem a mesma como é que é o mesmo traço de processamento, sabe? A especificação acaba sendo igual. Inclusive esse aqui eu acho que até um pouco melhor, porque hoje em dia equipamentos como marcas como Positivo e algumas outras, né, o Positivo como padrão que é a mais conhecida, mas algumas outras vendem esses equipamentos, né, essas placas, e é placa de tablet, sabe? É um negócio zoadaço. Essa aqui ainda pelo menos é a placa mãe, notebook, é uma coisa muito mais parruda, né, entre aspas. Daí eu tô tentando melhorar ele. Então, a primeira coisa que eu fui fazer aqui nele foi colocar mais memória. Ele tem 2 GB só de memória, né? Como eu falei, é um processador E300 da AMD, bem fraquinho. 500 GB de HD, não é nem um SSD, porque já ficaria bem melhor, tá? Mudaria bastante o desempenho dele. Mas a memória em si é DDR3. Não é 3L, né? É PC3L, que é low voltage, que é um pouco mais difícil de ter, um pouco mais caro também. É memória DDR3. Isso pra gente tem uma caixa de memória DDR3, DDR2, isso aí sobra, né? Agora já DDR4, aí é mais complicado um pouquinho. PC3L também é um pouco mais complicado. Mas eu peguei lá 2 pentes de memória de 4 GB. Sobrando lá, sobrando. Vou colocar 8 GB nesse equipamento. Aí pra minha surpresa, ele não rodou 8 GB. Simplesmente não aceitou 8 GB. Vou mostrar para vocês aqui agora. Eu já até devolvi, os 2 funcionaram, mas ele não roda. Eu vou mostrar o que acontece se talvez você na sua casa esteja passando por uma situação dessa, tá? E não tá sabendo. Eu peguei um pente de memória de 4 GB, dos 2 que eu tinha pegado, né? Eu peguei um pente só, certo? De 4 GB. E o outro original do equipamento, eu acho que é essa Smart aqui, de 2 GB. Só veio com um pente de 2 GB. Aí eu tirei esse, coloquei os 2 de 4 GB e não rodou só 4 GB, não rodou 8 GB no total. Eu vou explicar o porquê disso, tá? Mas antes de falar, quem quiser enviar equipamentos, acessa o site, é o primeiro link na descrição do vídeo aqui. Lá tem informações do que a gente repara, procedimento para enviar, quais unidades que estão disponíveis, prazo médio aí de cada unidade, tá? Pra gente iniciar a tentativa de reparo, tá? Tem tudo lá e tem a versão do robô do lado esquerdo ali do site, tá? Lá tem informação também. Se você quiser trabalhar conosco, também no site tem uma aba Trabalho Conosco. Segue as instruções que estão lá para você poder enviar o seu currículo, portfólio e vídeo de apresentação. E por fim, se você quer trabalhar nessa área, quer aprender, né? Gosta muito dessa área, entusiasta. Júlio, eu quero aprender, eu quero fazer isso para minha vida. O segundo link, Projeto GG, tem curso exclusivo lá, tá? Tem um curso que tempo limitado de reparo em notebook, vai acabar já as vagas. E outros cursos também disponíveis. Assim como também tem a área de membros aqui, que é um conteúdo exclusivo e é baratinho, gente. Vale a pena porque é um conteúdo que os técnicos gravam, beleza? Deixa eu mostrar aqui. Vamos lá, gente. Eu tava com um pente de 2 GB, tá? Isso aqui, então o que eu vou fazer? Vamos colocar os 2 GB aqui, eu tava só com um pente de 2 GB, né? Eu fui lá e coloquei 4 GB, lembrando, bateria desconectada, tá? Para trabalhar nisso aqui, sempre desconecta a bateria, se possível, né? Porque tem alguns modelos que são internos, aí não tem como. Aqui. E vou colocar mais uma de 4 GB. Aqui, essa outra aqui é de 2 GB, porque eu vou deixar só 2 pentes, essa aqui eu vou colocar, né? Vou deixar a original e colocar essa aqui. Certo? Túlio, é marca diferente, não tem diferença não. Tá? É para funcionar, não tem diferença nenhuma. Agora, vamos lá, eu quero mostrar, ou seja, aqui tá com pente de 2 GB que eu coloquei e agora
o de 4 GB. Ou seja, é para apresentar 6 GB de memória, certo? Certo, garoto. Vamos já entrar na BIOS. Vamos ver aqui, ó. Quanto GB que aparece. Cadê você, filhão? Será que não aparece aqui não? Ixi, não aparece nessa BIOS não, hein? Vamos ver se aqui aparece, ó. Ó, aqui já tá descrito, né? Opa! Felizão, né? 6 GB de memória. Caraca, bom, top. E lembrando que 256 MB é da placa de vídeo, certo? Esse equipamento ele não tem vídeo integrado a ele, tá? Quando é vídeo integrado é isso aqui, ó, gente. Na placa mãe, né, tem um chip, processador, uma GPU e as memórias, tá? Porque para o processador funcionar, tem que ter memória, tá? Independente se é GPU ou se é CPU, tem que ter memória. Então, nesse caso aqui, como o processador, dentro do processador tem uma GPU, certo? Que é essa aqui, ó. Essa com Radeon, certo? Graphics, tá? Então, dentro do processador tem a GPU. Então, o que ele tem que fazer para funcionar essa GPU? Ele tem que roubar a memória, ele tem que pegar um pouco da memória. Então, de 6 GB, 256 ele já reservou para a memória dele, tá? Para a memória da GPU. Do gráfico dele. E essa memória aqui, ó, não é alterável, tá vendo? Aqui, ó, alguns modelos até são, mas a BIOS aqui ela é bem travadinha, é bem simples na verdade. Então, alguns modelos você consegue até melhorar. Opa, eu quero direcionar 1 GB só pro vídeo, tá? Você pode fazer isso. Nesse aqui tá travado, 256 GB, tá? Beleza, né? Agora vamos resetar aqui. Ele vai demorar um pouco para entrar no sistema, então eu vou pausar o vídeo. Assim que entrar no sistema eu vou mostrar o que tá acontecendo lá. Olha que porqueira, só porque eu falei, rodou 6 GB, né? Então o máximo desse equipamento certamente é 6 GB. Ah, uma coisa, rodou 6 GB. Eu peguei a outra memória lá de 4 GB agora, tá? Eu vou colocar aqui para mostrar para vocês, porque com o exemplo de 6 GB não vai dar certo. Outra coisa, isso que eu estou explicando é muito mais fácil se você ir no Google e pesquisar a especificação do equipamento, porque normalmente costuma aparecer capacidade máxima de memória, 32 GB, capacidade máxima de memória, 16 GB. Esse caso aqui eu não encontrei, então eu não achei a capacidade máxima de memória, certo? Eu não encontrei isso aqui, então eu vim na tora, tô tentando aqui até ver qual que é o máximo que ele aceita, certo? Tem meu olho aqui, um cílio aqui, beleza? Pera aí, deixa eu colocar agora, eu vou tirar de 2 GB, vou tirar essa aqui de 2 GB, tá? E colocar as duas de 4 GB aqui pra mostrar pra vocês, pera aí. Aê, caramba, agora sim, ó. 8 GB e utilizável 3.73 GB, tá? Os 3.73 é porque ele está tirando, né, 256, como a gente já viu na BIOS, para a GPU, tá? Radeon HD Graphics, tá? Então ele está tirando 256. Mas por que agora está dando 8 GB utilizável apenas 3.3? Tem duas explicações para isso, viu? A primeira delas é o sistema operacional. O sistema operacional, ele tem que estar em 64 bits, tá? Com base, processador com base 64 bits. Por que isso aqui, gente? É o primeiro fator. Hoje em dia a gente não tem tanto esse problema mais, mas na época aqui, ó, do Windows 7, meu Deus, ainda mais, ó, o Starter, ele acontecia muito isso aqui, ó, passou de 4, o Windows 32 bits, ele aceita até 4 GB, tá? Que é o que tá usando aqui, tá? Ele tá pegando um pente de memória só, um módulo de memória e usando para o computador. Ele reconhece os dois, mas ele usa só um. Certo? Então utilizável só um, o outro aqui só esquentando e processando por nada, sendo alimentado por nada. Ele tem um reconhecimento porque dentro dele tem um parâmetro informando, opa, eu sou uma memória, amigão. E eu sou uma memória de 4 GB, amigão. Então olha eu aqui, tá lá, isso está informando, só. Não mais do que isso. Beleza, né? Estamos usando 4 GB. Quando existia o Windows 32 bits, 64, o Windows 10 hoje é só 64 bits, tá? Mas o Windows 7, se você olhar aí, ó, no seu computador agora, no gerenciador, propriedades do sistema, e ver 32 bits, você pode colocar 8, 10, 20, 30 GB que ele só vai utilizar 4. E por que isso aqui? O endereçamento, né, do sistema operacional, o sistema operacional ele tem que ter os parâmetros de endereçamento, que é o quê? Dentro da matriz dele, tem gente antigamente fazia uma provinha que era assim, ó, até interessante falar sobre isso, que era para deixar o computador mais rápido,
coloca o Windows 32 bits ou 64 bits. Tinha gente que achava que o Windows 64 bits deixava o computador mais lento. Não tem nada a ver, como diz minha mãe, o cu com as calças, tá? Não tem nada a ver. Por quê? Porque na realidade é só questão de o quanto que ele consegue alocar de endereçamento. Quando eu digo endereçamento, é como se fosse uma rua, tá? As vias, onde tem o endereço da casa 1, 2, 3, 4 de cada lado, certo? Quer dizer que está sobrecarregado? Isso não quer dizer que está sobrecarregado. Isso quer dizer que ele tem mais possibilidade de ter mais endereçamento. Ou seja, passou para 6 GB de memória, ele consegue gerenciar esses 6 GB de memória. Ah, mas só tem 4 GB. Não importa, é melhor colocar 64 porque você tem um parâmetro de expansão ainda. Por isso que hoje em dia só existe 64, base 64X, não 32 como tinha antigamente. Então o primeiro parâmetro é olhar sobre qual o tipo de formatação que foi feita, tá? Se por acaso o seu tiver 32 bits, meu amigo, esquece. Você tem que formatar ele, não tem como converter para 64. Você tem que colocar 64 bits para rodar mais de 4 GB. Porque o endereçamento, gente, não é só da memória. Lembre-se, o computador, para tudo que tem no computador, eu vou entrar nessa parte já, que é a parte física. Tudo no computador ele tem um endereçamento, certo? Que é o quê? O processador. O processador ele tem, sei lá, uma palavra para isso, mas ele consegue transmitir 1000 endereçamentos. Beleza. O Windows 32 bits, ele prioriza, primeira coisa, a questão do processador e dos outros endereçamentos. Quando falta, ele tira justamente da memória, se o Windows é 32 bits. Então ele precisa desse espaço para poder endereçar as informações. Processamento, informação no modo geral. E eu estou falando superficialmente, tá, sobre o sistema operacional. Então tem que ter o Windows 64 bits para rodar qualquer tipo de função acima de 4 GB de memória no seu equipamento. Beleza, essa é a questão software. Tá? A questão software. Mas como dá para ver, ele está usando só 4 GB, mas o Windows está 64 bits. Por quê? Né? E o processador com base 64 bits. Por quê? Por que está isso aqui? Certo? Porque na realidade, o que está acontecendo? A gente tem um problema agora nesse equipamento que é físico. Tá? É um problema de hardware. Por quê? A explicação não é muito diferente da parte do software, só que essa é ainda pior, né? O software a gente consegue mudar, colocar em base 64 bits e tudo bem. E um detalhe, tá, gente? Quando a gente muda de 32 bits para 64 bits, não é que dobra, ele quadriplica. Tem uma conta lá, uma conta bem zoada, mas ele consegue ter 1 trilhão a mais de endereçamentos. Por isso que com base em 64 bits é o suficiente para você ter equipamento hoje com 128 GB de memória, tá? Não é porque na prática, não, 32 bits, então 64 bits vai aceitar só 8 GB. Não é assim que funciona, tá? O cálculo é bem mais complexo, como eu disse, aqui eu estou explicando de forma superficial, mas o cálculo que é feito, ele quadriplica a quantidade lá de endereçamentos, é outro nível, beleza? Agora voltando para a parte física. Por que ele reconhece 8 GB? Porque, como eu disse, o reconhecimento da memória é uma informação contida dentro da memória. Dentro da memória, além dos armazenamentos, dos módulos de memória de armazenamento, por isso tem essa aqui dá para ver o módulo um pouquinho melhor, né? Além aqui eu vou preencher todos esses módulos aqui, esses chips, tá? Com informação, né, que está sendo executada naquele momento. Só que dentro do chip, né, dentro de um desses chips aqui, está armazenada a informação de qual memória que é. A identidade da coisa. Sabe a nossa identidade? Então, ó, meu nome é Getúlio, tal, nasci em data tal e tal. Então, dentro de um dos módulos também tem essa informação. Falando, ó, eu sou uma memória da Hynix, eu nunca sei falar, eu tenho 2 GB, tá? Eu tenho 10.600 MHz, fui fabricado na data tal, sei lá, tem essas informações aqui. Tá? Tem todas as informações. Então, ela reconhece isso aí. Opa, beleza, eu entendi que você é 8 GB. Só que, amigão, eu não consigo armazenar absolutamente nada em você. Porque o meu caminho está obstruído. Que é o quê? Não cabe mais casa nenhuma naquela rua. Sacou? Não tem como passar informação mais naquela rua. Porque acabou, não tem mais como fazer. O que tá lá, mas não entra mais nada.
A parte física, ela precisa ter endereçamento. O que acontece? Por que ele só roda 4 GB e por que ele rodou 6 GB? Uma memória, ela não pode ser dividida quando ela está instalada. Então, por exemplo, rodou 6 GB. Se eu colocar então duas de 4 GB, ele vai gerenciar só 6 GB e deixar os outros 2 dentro da memória sem utilizar. Não, porque ou ele reconhece, ele utiliza a memória de fato, igual o 6 GB que deu certo aqui, ou ele vai inutilizar um dos módulos, porque não pode, dentro do módulo, dividir isso. Vocês entenderam? Ele não pode dividir essa informação. Então, se a memória é de 8 GB, mesmo que ele consiga gerenciar 2 GB dentro dela, só porque não tem como diferenciar isso dentro da memória, no uso da memória. Então, por isso rodou 6 GB, mais 8 não. Então, um pente de memória aqui está inútil. E por que ele não aceita, né? Já que o sistema está ok, já que ele não, o sistema está 64 bits, mas por que ele não gerencia isso aí? Por conta que ele não tem fisicamente endereçamento mais. Dentro de um processador, de qualquer circuito eletrônico, existe uma quantidade de vias, que é o quê? Ó, tipo isso aqui, ó. Tá vendo aqui tem a quantidade de via? Tem placa que tem mais. Por quê? Porque tem mais caminho para passar. Por que tem chip tão pequeno, igual esse aqui, e tem umas bitolas de chip muito maior? Um exemplo aqui, o próprio processador, olha a diferença de um para o outro. Por quê? Porque dentro dele, ele tem muito mais comunicação e muito mais via para poder gerenciar tudo que tem no equipamento. Tá vendo a diferença aqui? Não só a diferença de tamanho, né, de área de superfície, mas sim também de espessura dele, certo? Porque cabe mais coisa também. Então, dentro do processador desse equipamento, dentro do PCH desse equipamento, ele não consegue mais gerenciar essa quantidade de memória. Então ele tem que travar fisicamente, ele é travado fisicamente. É um processador fraco, né, vamos dizer assim. Ele simplesmente não consegue fazer o gerenciamento porque ele não tem endereço para colocar dentro da memória. Então, quando isso acontece aqui, filho, troca o computador. Ah, mas eu quero ter mais memória. É trocando o computador. Não tem o que fazer. Quando é placa-mãe desktop, troca a placa-mãe. Não tem o que fazer, porque ela não consegue transportar aquela informação, certo? Não consegue, não tem como. E dependendo do caso, tem que trocar o processador também, né? No exemplo de placa-mãe. Porque o processador também tem um endereçamento que não permite passar mais informações. Tá? Então eu vim aqui todo pimpão, feliz, opa, vou colocar 8 GB e joga esse balde de água fria. Fisicamente, ele não permite mais colocar mais do que 8 GB, né, em 2 módulos. E o máximo que ele aceita é 6 GB, certo? É 6 GB. Tanto que a base do processador é em 64, mas ele não aceita mais do que isso, porque 64, apesar de ser 64, passou de 4 GB, ele tem um limitador que é 6 GB, tá? Que é o máximo, certo? Então não tem o que fazer, beleza? Explicado aí? Explicação muito superficial, tá? Mas eu sei que tem muita gente que tem dúvidas sobre isso, sobre essa questão de gerenciamento de memória. Tem que ter por base que o sistema operacional está no formato correto, né, de 64 bits, e também se o equipamento tem limitador, né? Qual que é o limitador, a capacidade máxima de armazenamento de memória, né? Porque isso em placa-mãe é bem simples, você vê, essa placa-mãe aceita até 16 GB, essa placa-mãe aceita até 8 GB de memória, placa-mãe desktop que eu digo. Mas por quê? Porque não tem endereçamento suficiente. Para isso, tem que pegar um modelo mais potente, onde o chip é maior, onde o chip é melhor, né, e consegue fazer gerenciamento. Sacou? É isso aí. Acho que tá explicado, né? Comenta aqui embaixo aqui o que você acha desse tipo de